gente, na última aula, antes da semana passada, né, que teve as atividades avaliativas, a gente introduziu o estudo em fluidos. E aí a gente viu quais as características de fluidos, né, como definir encontrar as densidades dos fluidos e vimos como se aplica a pressão. E agora a gente entra na parte aqui do princípio de Pascal. A gente começa a estudar essa parte de princípio de Pascal. O que é esse princípio de Pascal? Pascal ele definiu que qualquer pressão aplicada em um fluido em repouso, essa pressão vai ser transmitida por todo esse fluido. Então, se eu tenho um fluido em um determinado recipiente, eu aplico uma força, uma pressão sobre esse fluido, ela vai ser distribuída em todo o decorrer, né, o percurso ali daquele fluido igualmente. Então, conforme a gente pode observar aqui nesse exemplo, nessa figura aqui, eu tenho uma pressão aplicada aqui na entrada, no bocal desse recipiente, e essa pressão vai ser distribuída normalmente, transmitida normalmente em toda a região do fluido. E aí a gente, relembrando lá na aula passada, a gente viu isso aqui, ó, pressão é igual a força sobre a área, pressão, força é massa vezes a gravidade, massa é densidade vezes o volume, volume é a área vezes a altura, então área com área a gente elimina, e a pressão então fica densidade pela altura e pela gravidade. E aqui no princípio de Pascal, a gente entende então que a gente tem uma pressão externa no fluido e no recipiente a gente tem a pressão devida à altura desse fluido. Então, a gente tem a pressão total em um determinado ponto nesse fluido, ou na parte inferior desse recipiente, a gente tem a pressão inicial lá em cima, mais a pressão do fluido em relação à altura. Então, a gente tem a pressão aplicada no bocal, mais a pressão em relação à altura e o fluido que está dentro do recipiente. Entendido? Alguma pergunta sobre essa primeira ideia de Pascal? Tranquilo? Então, aplicando essa ideia de Pascal, a gente chega num exemplo aqui, onde ele tem um recipiente com água, essa altura aqui ele define como 1 metro, e ele pergunta qual a pressão no ponto A e qual a pressão no ponto B. E aí ele nos fornece a pressão atmosférica de 10 a quinta Pascal, ou seja, a pressão que está sendo aplicada aqui na parte superior desse recipiente, e nos cede também a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e também a densidade da água. Então aí ele pergunta qual a pressão no ponto A e no ponto B. Então, se a gente quer saber a pressão no ponto B, por exemplo, aqui, a gente vai ter a pressão que está sendo aplicada de fora para dentro, mais a pressão desse fluido aqui, ó, acima do ponto B. Então, se a gente pega a
a pressão que está sendo aplicada aqui na entrada do recipiente, que é o quê? A pressão atmosférica, que está aqui, 10 a quinta Pascal, mais a pressão do fluido, que é o quê? A densidade desse fluido, que é a água, vezes a altura, vezes a gravidade. Então, a gente tem desta forma. A pressão no ponto ali B, a gente tem a pressão externa, mais a pressão daquela coluna de fluido, coluna da água. Então, pressão externa é 10 a quinta Pascal, mais a pressão do fluido. A densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, a gente transformando, fica 1.000 quilos por metro cúbico. Então, a gente utiliza em quilos por metro cúbico. Então, 1.000 vezes a altura, que é 1 metro, e a gravidade, que é 10. Calculando isso aqui, 1.000 vezes 1, 1.000 vezes 10, 10.000. Colocando na base 10 aqui, na exponencial com base 10, a gente tem que é 0,1 vezes 10 à quinta, para a gente fazer a soma. Então, 1 mais 0,1, 1,1, 10 à quinta Pascal, ou 1,1 atm. Tranquilo? Sem dúvidas? Então vamos seguir. Professor. Sim. Então, a pressão em determinado ponto do recipiente, seja de qual forma for, será a mesma. Assim, se for em um ponto da mesma altura, em 2 pontos da mesma altura. Ah, sim, você já está me perguntando aqui em relação ao ponto A, né? Que a pressão A e B são iguais. Isso. Aqui a gente está falando do recipiente que ele tem apenas essa abertura, tá? Então, a pressão dele é em relação à pressão esse fluido. Imagina um sifão. Isso aqui é quase que um sifão. Então, a pressão que aplica aqui, ela vai refletir de cá, ó. Vai ser transmitida para o lado de cá. Então, no mesmo alinhamento, é a mesma pressão. É igual, é semelhante à ideia que eu falei no exercício da piscina. Se eu tenho uma piscina que ela tem a mesma altura, né, a mesma profundidade, ela toda com a mesma profundidade, eu vou ter uma piscina com a mesma pressão no fundo, que eu vou ter a mesma quantidade de água ela em toda. Então é o mesmo sentido, só que aqui inverso, né? A gente pensando em cima e não embaixo. Então, no mesmo alinhamento, eu tenho a mesma pressão. Tranquilo? Beleza. Esse princípio, essa ideia inicial de Pascal, ela nos forneceu uma outra particularidade, um outro pensamento que Pascal também definiu através desse sentido. Como ele falou aqui, ó, eu tenho a pressão aqui vai ser transmitida no fluido todo. Se eu não tiver nenhuma pressão extra, vai ser a mesma pressão transmitida. Então, a gente chega no princípio do elevador hidráulico, ou macaco hidráulico também, né? É o mesmo, é o mesmo princípio.
Então, se a gente pensar aqui, eu tenho um fluido agora vetado, ele está em repouso, conforme Pascal definiu, que em repouso vai transmitir a pressão, mas agora ele está vedado, eu não tenho uma pressão externa qualquer. Eu não tenho a pressão atmosférica, por exemplo, aqui. Eu vou ter uma pressão aplicada em uma área. Eu vou ter uma pressão de força, que é a força sobre a área, nesse ponto, e uma força na área do outro lado. Então, nesse sentido, ele transmitindo a mesma pressão, então eu tenho a mesma pressão de cá. Pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Ou seja, pressão é força sobre a área, então força sobre a área 1 é igual a força sobre a área 2. Então a gente chega na dedução do macaco hidráulico aí, que é força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. E aí, uma aplicação desse macaco hidráulico, temos aí, então, um elevador hidráulico de uma oficina mecânica, e ele tem formato circular dos dois lados. Num lado, ele tem um êmbolo apenas de 5 centímetros de raio, onde eu vou comprimir através de um motor, né, elétrico ali, e vai impulsionar do outro lado uma área de 1,2 metros de raio. Acima desse outro êmbolo ali de 1,2 metros de raio, eu tenho uma plataforma de 40 quilos, onde os carros se estacionam. Qual deve ser a intensidade da força imposta lá no primeiro êmbolo, né? A força pelo motor imposta no primeiro êmbolo lá, para que ele consiga levar um veículo de 3.200 quilos. Vamos lá, vamos resolver essa aí. Encontrando a resposta, me informem. E aí, pessoal, encontrou resultado?
Vamos lá, então. Se eu tenho a força sobre a área igual a força sobre a área do outro lado, força de cá que eu quero encontrar, aplicada no ângulo menor. Sobre a área menor, que é π raio ao quadrado, a área do círculo, igual a de lá, força é massa vezes a gravidade, e a área do círculo maior, π raio maior. Então, força 1 aqui eu quero encontrar, π vezes raio de 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros ao quadrado, igual a massa é a massa da plataforma, que é 40 quilos, mais 3.200 quilos do veículo, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela área 2, que é π vezes o raio 2, que é 1,2 metros ao quadrado. Já isolando a força 1, isso aqui está dividindo, passo por outro lado multiplicando. Então, 3.240 vezes 10, 32.400, vezes o π e o 0,025, que é os 5 centímetros ao quadrado. Dividido pela área 2, π, 1,2 ao quadrado, 1,44. Π por π, cancelo, e multiplico 32.400 por 0,025 e divido por 1,44. E a força aplicada no êmbolo será 56,25. Ok? E eu encontrando a força 1, só para eu ter uma referência, a força 2 era a massa vezes a gravidade, ou seja, os 32.400. Então, para eu ter uma força resultante de 32.400 do outro lado, eu aplico apenas uma força de 52.000. Então, é uma proporção muito considerável. Professor, Sim? ele aplicou, são forças diferentes que foram aplicadas, mas a pressão é a mesma. Sim, por conta da área ser diferente. Então, eu tenho pressão igual, porém, as forças são diferentes e as áreas são diferentes também, né? Então, se eu pegar a força aqui de 56 newtons e dividir por essa área, que é π vezes 0,05 ao quadrado, vai dar uma pressão X. Se eu pegar do outro lado 32.400 e dividir por essa área aqui, que é π 1,2 ao quadrado, vai dar a mesma pressão X. Vamos lá. Aqui já é um sistema um pouco diferente, onde a gente tem um manômetro de tubo aberto. Então, eu tenho aqui o manômetro em si, a pressão da área a ser constatada. E aqui eu tenho ele aberto à atmosfera, e eu tenho uma coluna de um determinado fluido que faz essa variação
da pressão do reservatório com a pressão do ambiente. E aí ele faz a leitura por uma régua que fica nessa coluna de cá, né? Nessa coluna aqui, NB, é onde fica uma régua demonstrando a altura, demonstrando o local, a escala, né, de pressão que eu terei. Então, um instrumento muito utilizado na indústria, ele é capaz de medir pressão por meio da comparação da pressão interna de qualquer reservatório com a pressão atmosfera. Um grupo de estudantes decidiu compreender como ele funciona e encontrou um manômetro de tubo aberto de mercúrio. Então, esse fluido escuro aqui, nesse caso, é mercúrio. Uma grande régua mostra que a altura H, então ele já está mostrando aqui que essa altura é de 0,5 metros. Aí ele pergunta, qual a pressão no interior do reservatório a partir dessa leitura do manômetro? E aí ele nos dá que a vazão, que a densidade do mercúrio é 13.580. Então, como que a gente resolve isso aqui? A gente parte do princípio lá daquele primeiro exemplo. Essa pressão em M vai ser igual a essa pressão em N, tá? Essa pressão em M está refletindo qual que é, está me mostrando qual que é essa pressão do reservatório, e essa pressão de N aqui é o princípio de Pascal. Ele tem uma coluna de mercúrio aqui sobre ele, mais a pressão atmosférica. A gente tem a pressão de M igual a pressão de N. A pressão de M é a pressão do reservatório, que a gente quer encontrar. A pressão de N é a pressão inicial lá, a pressão da atmosfera, mais a pressão do fluido, dessa coluna do fluido de B a N. Então, eu tenho a pressão atmosférica 10 a quinta, pressão do fluido é a densidade dele, que ele já nos forneceu de 13.580, a altura, que ele nos forneceu também, que é 0,5, que foi a leitura encontrada na régua, e a gravidade, que adotaremos como 10. Então, a pressão do reservatório é a somatória dessas duas pressões. Então, temos a pressão atmosférica mais a pressão da coluna do fluido. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho que é 0,679 vezes 10 a quinta. Com 1 aqui, somando, eu tenho 1,679 vezes 10 a quinta Pascal. Transformando em ATM, 1,679 ATM. Dúvida nesse aí? Não, né? Tranquilo? Tranquilo? Vamos seguir? Um outro exemplo aqui, agora esse aqui é com vocês. Eu tenho novamente um macaco hidráulico, um
um elevador, né, hidráulico, só que agora ele tem uma área quadrada, tá? Então, o equipamento hidráulico, conforme a figura, é composto por áreas móveis quadradas. Então, não é um círculo mais aqui, é um quadrado. Então, denominadas A e B. Então, tenho um quadradinho A e um quadradinho B. Dado a força B, é 81 vezes maior que a força A. Então, essa força B é 81 vezes a força A. Marque a alternativa que indique a relação entre os lados das áreas quadradas. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês fornecerem a resposta dessa aí.
E aí, pessoal? Contrário o resultado, hein? E aí? Alguém encontrou? Nada? Então vamos ver aqui. Esse exercício que ele pede a relação entre os lados. Então, a gente sabe aqui que a relação das forças é 81 vezes. E das áreas também serão 81 vezes. A gente observa aqui. Então, a gente tem a força da área sobre a área da força da área, força A sobre a área A, força B sobre a área B. Sabemos que a força B é 81 vezes a A, então substituímos a força B por 81 a FA. Então, substituindo a 81 e isolando as áreas, né? Fazendo o jogo aqui, jogando área para um lado e força para o outro, teremos que área B sobre a área A igual a 81 vezes a força A sobre a força A. Força A com força A a gente corta, sobra 81. Então, em relação à área, teríamos que a área B é 81 vezes a área A. Só que ele está pedindo a relação entre os lados. E aí, a gente tem que entender, aqui a gente tem uma área quadrada. Então, os lados do quadrado são iguais. E a área de um quadrado, então, é lado ao quadrado. Então, temos lado B ao quadrado e área de A, lado A ao quadrado. Se a gente colocar a raiz aqui dos dois lados, teremos, então, lado B igual a raiz de 81, 9, e lado A, tira o quadradinho aqui com a raiz, 9 lado A. Então, o lado B equivale a 9 vezes o lado A. A alternativa correta, a letra E. Dúvida, galera? Tranquilo? Entendido aí a relação, a ideia do princípio de Pascal? Tranquilo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse princípio de Pascal. E aí, como o conteúdo tem uma encurtada nele aqui, simplifiquei ele para não passar para vocês, a gente vai adotar aqui na biblioteca online, tá? Então,
para não ter essa dificuldade de ficar postando atividades e tal, não tenho o livro no acesso, não tenho a figura, não acessei o Abra, não tenho a figura dos livros e tal. Então, a biblioteca online, a gente consegue acessar os livros com mais facilidade do que o Abra. Vocês já conseguiram acessar, já acessaram a biblioteca online? A minha nunca deu certo, já tentei várias vezes, Thales. Eu tenho cadastro, tudinho, mas eu entro lá, não consigo achar os livros que eu quero. Certo. Eu vou fazer um passo a passo aqui agora, para Fábio. Eu vou. Também nunca consegui, sabe, assim, consegui fazer o login nele, na biblioteca. Dá um erro. Certo. Vamos lá, ver se é dessa forma aqui que vocês estão fazendo, tá? Vou fazer um passo a passo aqui. Nas aulas dessa semana eu tenho mostrado para os colegas e eles têm conseguido acessar, tem dado certo. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo aí a página da Anhanguera? Está compartilhada, hein? Sim. Okay. Então, aqui, ó, quando eu digito anhanguera.com, não sei se vocês logando vai ter um acesso e tal, mas para mim eu acho mais simples assim. Eu já digito anhanguera.com, venho aqui sobre a Anhanguera e tem aqui a biblioteca, certo? Então, clico na biblioteca, ele já vai me direcionar a página. Pronto, direcionou para a página da biblioteca, ok? E aí aqui do canto aqui, do direito aqui, eu tenho os detalhes. Eu tenho aqui o catálogo online. Esse catálogo online, ele refere aos livros físicos, tá? Então, se eu acessar o catálogo online, eu filtro lá a Faculdade de Anápolis, e aí eu vou conseguir ver todos os livros físicos que eu tenho lá na biblioteca. Quando estiver funcionando, se eu quiser ir lá pegar um livro lá, né, quando tivermos liberados a acessar novamente lá, posso verificar aqui primeiro para depois ir lá na biblioteca. E a renovação e reservas de livro eu também posso fazer aqui no online, tá? Então, se eu tenho um livro que não é tão requisitado, quando ele é muito requisitado, não dá para renovar, você tem que devolver, porque já tem gente querendo pegar ele. Mas quando é um livro mais, tem muita quantidade, não tem muita procura, alguma coisa assim, você pode renovar a utilização desse livro, renovar a sua alocação do livro aqui normalmente. Mas a gente está falando aqui da biblioteca virtual, então eu vou acessar aqui, ó, clicar em biblioteca virtual. Clico em biblioteca virtual, ele vai novamente direcionar para outra página. E ele direcionou aqui para a página do login. Aqui que é a questão do login, não sei se é aqui que vocês têm logado e tem dado erro. Mas aí no login aqui, tem um login acadêmico, e aí vocês vão logar com o RA e a senha do portal de vocês. Ok? Então, logando. Oi? Um CPF? Com o login de vocês. Aí eu não sei se aqui entra pelo CPF, mas o RA, o CPF, né? Os dois, eu acho que os dois devem entrar, né? Conforme vocês acessam o portal. Se não der com o CPF, com o RA, com certeza vai dar. Tá? E a senha do portal. No meu caso aqui, eu vou do lado aqui, mas você está lá, login acadêmico. Aí ele já dá o bem-vindo, na hora que você loga, e aqui está a biblioteca virtual. É esse campo aqui que é a biblioteca virtual, galera. Não procure por aqui, vai dar trabalho procurando por aqui, tá?
Não é aqui. Eu vou procurar, vou clicar primeiro na biblioteca que eu vou acessar. Antes de eu acessar a biblioteca aqui, eu vou falar aqui de essas três aqui, tá? Minha biblioteca e biblioteca virtual são as duas principais, onde tem mais livros acadêmicos na nossa área, de todas as áreas, mas da nossa área tem demais aqui. No Senac tem alguns livros referentes também, mais poucos, mas tem. Esse EBSCO aqui, host, que é de periódicos, então artigos, tese de doutorado, tese de mestrado, revistas, né? Então tem várias coisas aqui em relação à engenharia, então é bom a gente dar uma acessada de vez em quando. Tô com um tempinho vago aqui, vou ler um livro. Antes de você pegar um livro, pega um artigo aqui interessante sobre um artigo atual sobre um tema relevante da engenharia e dá uma inteirada sobre o assunto. Thales, Sim. e para achar aí, igual aquele dia que o senhor passou, eu tentei procurar o Halliday por aí, né? Calma aí Nessa... que a gente vai chegar lá, Fábio. Espera aí, eu tô explicando aqui todos os campos primeiro. Tá, A gente vai entrar na biblioteca ali e a gente vai achar o livro. beleza, obrigado. Aqui tem um outro, que é o SAI. Para quem não conhece, o SAI é o sistema de normas, tá? Normas da engenharia. Então, esse aqui também é imprescindível para vocês que estão iniciando. Vou falar sobre vasos de pressão. Então, vai lá e procura a norma aqui dentro da SAI aqui, que fala sobre vasos de pressão, sobre ergonomia, segurança do trabalho, sobre resíduos tóxicos. Então, tem normas aqui de trabalho sobre como o engenheiro deve lidar com tais situação. Trabalho em altura. Então, tem as normas todas vigentes pela SAI aqui, e você pode acessar e pesquisar essas normas aqui. Beleza. Então, aqui, artigos, aqui normas. Esses outros aqui, tem vários artigos, vários periódicos, normas, tá? Mas tem pouco a ver com a nossa área. Igual esse aqui, por exemplo. E esse, ele é totalmente direcionado à área de direito, tribunais e jurídico. Então, esses aqui já não nos interessam. Mas esse aqui é direcionado à engenharia. Então, é a Associação de Engenheiros. Então, falando aí dos livros, eu tenho essas duas bibliotecas aqui que eu falei, que tem vários livros nossos. Essa biblioteca aqui tem muito livro nela, tem muito livro mesmo. Só que a plataforma dela é um pouco mais enrijecida, tá? Então, eu não vou acessar ela agora, tá? Mas acessem ela para procurar outros títulos. Ela é um pouco mais engessada no sentido de você folhear o livro, fazer uma pesquisa dentro do livro do assunto, olhar o sumário. Ela é um pouco mais engessada, mas não atrapalha você acessar os livros de forma alguma. Os livros que a gente vai utilizar está dentro dessa aqui, ó, Minha Biblioteca. Clico em Minha Biblioteca, ele vai direcionar para a página da minha biblioteca. E aqui ele está falando, buscar o título? Não é aqui que eu vou pesquisar ainda, eu vou acessar o portal. Eu acesso o portal, aí ele me direciona ele abre uma outra janela, aí eu vou entrar dentro da biblioteca. Não sei, mas talvez vocês estão sendo induzidos a pesquisar nesse campo aqui, que dificulta um pouco. Então, quando eu clico lá em acessar o portal, ele vai me abrir essa página, que ela demora um pouquinho mesmo para carregar, principalmente em determinados horários. Isso parece que hoje ela está um pouquinho mais lenta, ela está dando uma travadinha. Aí. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente.
Ué. Apresentei 4 aulas já e ela não deu problema. Hoje ela tá dando uma travadinha. Deixa eu iniciar o processo aqui, talvez eu demorei. Vou mudar o navegador aqui. Pronto, carregou. E ó, Fábio, tá acompanhando, tá todos vendo aí agora? Sim. É nesse campo aqui que a gente vai encontrar os livros, Fábio, tá? Então, entro lá na biblioteca virtual, faço o login, acesso a minha biblioteca, acesso ela novamente, e aí ela vai me direcionar aqui, aqui estão os livros, ó. Tem vários livros aí eu posso pesquisar, igual você me falou do Halliday. Então, eu posso digitar aqui, ó, Halliday, e dou um enter. E aí ele me apresenta todos os livros do Halliday que ele tem. E, aliás, nessa biblioteca aqui tem-se, desculpa, tem-se 2 coleções do Halliday. Tem essa aqui que a gente viu, que tem lá na biblioteca, até com essa capinha aqui, se vocês se foram lá na biblioteca, vocês teriam visto esse livro aqui com essa capinha, a gente tem ele lá. E o livro que a gente estava trabalhando, o Física 1 e o Física 2, com a capinha um pouquinho diferente, mas esses 2 livros aqui são os livros que a gente tem utilizado em aula, tá? No slide, por exemplo, eu coloquei lá, dessa vez eu coloquei no slide para facilitar, para continuar o costume que já estávamos, né, que vamos mudar da agora para frente, mas eu coloquei lá no slide o exercício 28 deste livro, do Halliday que a gente estava utilizando. Vocês fizeram os exercícios do 1 ao 27 e entregaram, e aí o 28 era sobre Pascal, eu coloquei lá no slide desse livro. Se vocês acessarem esse livro aqui, para acessar o livro, eu ponho aqui, ó, abrir o livro, e ele já vai me abrir o livro. E aqui eu gosto muito dessa plataforma aqui da biblioteca por conta do sumário. O sumário daquela outra não nos direciona para a página. Igual eu estou vendo aqui o sumário, ó. Então eu estou falando sobre fluidos. Eu clico aqui no sumário em fluidos, aqui, ó, Pascal. Princípio de Pascal. Ele já vai me direcionar, ele vai direto lá para a página que eu quero no sumário. Aquela outra plataforma, não. Eu vejo a página, igual está aqui 67, eu teria que digitar lá a página 67 para poder ir. Então, essa aqui é mais rápido. Sem contar que o sumário da outra a gente não vê com essa facilidade aqui. Ela vai passando a página mesmo, normal. A gente vê as páginas do sumário. Então, essa aqui é mais amigável, essa plataforma. Então, aqui eu posso aumentar e diminuir o tamanho da letra, posso fazer anotações, aqui, ó, posso fazer anotações. Então,
Eu acredito que não salva, tá? Mas você pode fazer anotações e dar um download, fazer um print da tela e tal. Imprimir, como isso aqui é uma biblioteca virtual, galera, não tem, né? Biblioteca virtual a gente não imprime livros, mas ela nos permite imprimir 2 páginas do que a gente tiver acesso. Então, se eu quiser imprimir lá a lista de exercício, ou imprimir uma página interessante lá do conteúdo, então eu consigo imprimir 2 páginas do livro também. Então, aqui, clico aqui no sumário novamente, ele aparece aqui o sumário. Não quero o princípio de Pascal, eu quero ir lá na equação da continuidade. Então, clico aqui e ele vai me direcionar novamente. Não quero esse livro, eu quero outro. Então, clico aqui em meus livros, ele vai voltar ao início da biblioteca. Voltou aqui ao início. O último livro que eu li fica sempre a primeira mão aqui. Um outro livro que eu deixei mais, acho que 3 ou 4 exercícios lá no slide, é esse livro aqui do Moisés, tá? Física Básica, curso de Física Básica do Moisés, onde também tem o nosso conteúdo. Certo? Dúvidas aí? Dá para acessar agora a biblioteca? Tranquilão. Obrigado, hein? Valeu. Então, pessoal, vou voltar aqui para o slide, apresentar novamente o slide. Como eu falei para vocês, a lista de exercícios propostas está aí, ó. Do livro do Halliday. Essa página 82 é do livro físico, tá? Como vocês viram lá, que a página do livro virtual, eu não sei se é essa, mas é do livro físico, 82, mas tudo bem, não tem problema. O exercício é o 28, tanto no livro físico como no virtual, é o mesmo livro, mesma edição, mesma tiragem, então não tem variação. E os outros exercícios aqui do Moisés. Então, exercício 1, eu cortei aqui os números, mas pela figura dá para ver. Exercício 1, exercício 2, exercício 6. É só 3 exercícios, um e um do Halliday. O exercício proposto, como a gente trabalha, não é exercício para ser entregue nesse momento, exercício para vocês fixarem o conteúdo do princípio de Pascal. E aqui as bibliografias dos exercícios, né, do Halliday e do Moisés. Então, vocês conseguem encontrar lá na biblioteca esses livros. Na próxima aula, eu não vou fazer desta forma mais, galera. Eu não vou colocar figuras, não vou colocar foto, imagem dos exercícios, tá? Vou fazer dessa forma aí, ó. Vou colocar lá, livro Halliday, exercícios, tal, 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 tal. Livro do Moisés, livro do Tipler, exercício tal, tal, tá? Então, por isso que eu mostrando a biblioteca, para vocês terem acesso à biblioteca com facilidade aí, treinar e utilizar. Não utilizar só os livros da nossa aula, assim, da minha aula aqui, né? Mas também das outras aulas, né? Vocês possam pesquisar, possam talvez aí, se o professor ainda não está utilizando, pode dar ideia, né? O professor está utilizando o livro da biblioteca, perguntar se o livro que ele está utilizando tem na biblioteca e tudo mais. Beleza, galera? Beleza, Thales. Pessoal, hoje é isso aí.
Charles, Sim? perguntinha, talvez vocês não tem nada a ver com a disciplina. O DCA está atendendo? Que horário? Desculpa, eu não consegui entender. Cortou sua fala. O atendimento lá no DCA está atendimento? Não, tá parado no DCA. Eles estão atendendo virtualmente. Eu não sei exatamente como. Teria que ver com a Lília. Você tá no grupo das engenharias lá? Sim, ou nenhum. Questiona lá, pergunta como é que está sendo o atendimento do DCA. Não, beleza. Obrigado. É porque eles estão atendendo, mas é virtual. É por e-mail, WhatsApp, não sei qual que é o contato em si. Sim. Como eu não estou na coordenação mais, eu não estou com essa informação em mãos. Mas você perguntando lá no grupo, lá, a Lília te passa na hora. Obrigado. Oh.